Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley, sejam bem-vindos ao meu canal. E ontem, quarta-feira, no dia 21, tivemos a reunião do Copom, aquela reunião que temos a cada 45 dias para definir o futuro da taxa Selic, da taxa de juros do Brasil. E vimos ao final dessa reunião que não tivemos mudanças, ou seja, a taxa Selic não subiu e nem caiu, apenas se manteve no patamar de 13,75%. E sabendo disso, vamos analisar alguns possíveis cenários futuros para essa taxa Selic, certo? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então vamos dar aquela olhadinha rápida nos indicadores do mercado financeiro e do mercado das criptomoedas. Então o Bitcoin sendo cotado a R$97 mil, com uma queda no último mês de 11,46%. Indicador de medo e ganância está marcando hoje patamar 22, o que significa extremo medo dos investidores. Ontem também marcava extremo medo dos investidores. Semana passada e mês passadas também marcavam extremo medo dos investidores. Índice Bovespa, que é o índice que mede as ações brasileiras, está marcando hoje 112 mil pontos, com uma alta no último mês de 2,20%. E agora indo para o IFIX, está marcando hoje 2.991 pontos. Estamos quase vendo aí o rompimento dos 3 mil pontos e o IFIX no último mês teve uma alta de 2,13%. Então, antes da gente iniciar o nosso assunto principal do vídeo, que é a taxa Selic se mantendo em 13,75%, eu quero te pedir para deixar o like aqui no nosso vídeo e conferir se você está inscrito, porque isso é muito importante para nós. Então, recado dado, vamos começar aqui o nosso tema do nosso vídeo, que é a taxa Selic em 13,75%. Então, de fato, as opiniões estavam muito divididas com essa chegada da reunião do Copom. Tinha muitas pessoas que achavam que a taxa Selic iria manter seu patamar de alta e ia subir mais um pouquinho até beirando ali os 14%, e tinham muitas pessoas também que achavam que a Selic já havia encerrado o seu ciclo de alta e iria começar a cair, até por conta de que nossa inflação está conseguindo ser controlada pela nossa Selic. Então, como sempre, o futuro nos surpreendeu mais uma vez e as pessoas que acreditavam na alta e as pessoas que acreditavam na baixa foram surpreendidas com a Selic mantendo ali o seu patamar de 13,75%. Mas por que de fato isso aconteceu? Não seria benéfico para nós subir a taxa Selic para mais um pouco, ou não seria melhor, agora que a inflação está controlada, a baixar a taxa Selic, baixar ela, fazendo assim o nosso país ter mais rentabilidade? Vamos entender de fato o que ocasiona uma Selic muito alta e uma Selic muito baixa. Então, a Selic muito baixa, ela faz com que os investidores tirem o seu dinheiro da renda fixa, de títulos atrelados à taxa Selic, que são investimentos no próprio país, no nosso Brasil. Então, se as pessoas estão investindo menos no Brasil, o Brasil tem menos recursos para movimentar a nossa economia, ocasionando uma inflação mais alta. E se a taxa Selic fica muito alta, ocasionando assim uma inflação muito baixa, os preços caem muito, as pessoas consumem mais e assim a nossa economia começa a gerar muito. Porém, temos uma questão nessa parte da história. É porque assim o Brasil tem que dar mais dinheiro aos investidores, oferecendo uma segurança absurda. E isso não tem como se manter por muito tempo, porque se a Selic fica muito alta, os investidores recebem muito dinheiro, aplicam mais para assim conseguir mais dinheiro, e isso vira um círculo vicioso que não tem como ser mantido por muito tempo. Então o que tivemos depois aí do nosso cenário, da nossa taxa Selic muito alta, foi uma deflação, que seria nada mais nada menos do que a inflação sendo reduzida. Ao invés dos preços subirem, os preços caíram. Então, só para tentar entender, você sentiu alguma diferença nos últimos 2 meses que tivemos essa deflação? Você sentiu que os preços ficaram menores? Comente aqui embaixo para a gente entender se você sentiu essa mudança na ponta do lápis, porque às vezes você não sentiu essa mudança. A gente vai ver agora um índice que mostra para a gente aonde foram os setores mais afetados por essa deflação de fato. Então, nosso índice geral da deflação foi esse aqui no final das contas. Alimentação e bebidas subiu 0,24%, então habitação não se mexeu muito, porém subiu um pouco. Artigos de residência subiu 0,42%, vestuário subiu 1,69%,
Mas por que de fato você não sentiu essa mudança na ponta do lápis? Porque são apenas dois setores que afetaram muito a nossa deflação, ocasionando esse índice geral de 0,36% negativo, que foi a nossa última queda da inflação. Então, transportes, ele caiu aí 0,37%, ou seja, tivemos uma redução no preço dos transportes. E também em comunicação caiu aí 1,10%, o que apenas esses dois índices caíram muita coisa foi o que afetou a nossa deflação de 0,36%, apesar de muitos desses itens aqui terem subido de valor ao invés de terem caído. Então, parando agora de falar um pouco de passado, porque esses dados realmente já passaram, já foram, vamos tentar entender o que pode acontecer nos próximos meses. Então, a gente tem o relatório Focus, que é o relatório que faz as próximas projeções da inflação. E a gente viu aí há 4 semanas o resultado da inflação prevista pelo relatório Focus era de 5,33 e o relatório de 4 semanas atrás eram de, deixa eu estar acompanhando a telinha aqui do lado da tela auxiliar, tá? Então, o relatório de uma semana atrás era de 5,17% da expectativa da inflação e hoje o relatório Focus aponta de que a nossa expectativa para a inflação é de 5,1%, ou seja, estamos caindo as nossas expectativas de inflação, o que pode ocasionar a nossa inflação mais baixa ainda, mostrando para nós que a intenção do Banco Central é controlar ainda mais a nossa inflação. Como eles farão isso? Apenas mantendo a nossa taxa Selic ou aumentando a nossa taxa Selic para 14%. Então, outro ponto muito importante para nós entendermos qual vai ser o futuro da Selic, se vai ser uma nova queda, uma nova alta, ou vai se manter no mesmo patamar, a gente tem que olhar para esse seguinte relatório, que é o fluxo anual de investidores estrangeiros. Esse fluxo que vai mostrar para nós o quanto de dinheiro está entrando no Brasil de estrangeiros, quanto de dinheiro estrangeiro está entrando no Brasil para investimento por conta da nossa taxa Selic. Então, ou seja, a gente pode ver nesse índice que em 2021 tivemos a entrada de 41 bilhões de reais e em 2022 até agora, não estamos nem no final do ano, já temos aí 86 bilhões de reais que já entraram no Brasil para investimento. E a gente pode ver que isso foi um recorde, nenhum outro ano chegou nem perto disso. Então a gente pode ver que nossa taxa Selic muito alta atrai muitos investidores. Mas isso significa que a taxa Selic vai aumentar ou vai continuar caindo? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que a taxa Selic é feita para captar recursos, ou seja, se a gente já tem recursos suficientes, que a gente vê uma entrada recorde de dinheiro de 86 bilhões de reais, que nunca aconteceu antes, para que o Banco Central vai aumentar ainda mais a taxa Selic? Não tem necessidade. Então, por isso que aconteceu da taxa Selic se manter no mesmo patamar e não ter uma nova alta. Ah, mas isso significa que a taxa Selic vai voltar a cair? Não, de certa forma não, por conta da inflação dos Estados Unidos, que está batendo patamares recordes, e como a gente sabe, quando a inflação sobe, as taxas de juros no país são aumentadas, ou seja, os Estados Unidos vão aumentar a sua taxa de juros, aquela taxa que é igual à nossa taxa Selic, eles vão aumentar até a inflação deles ser contida. E se a taxa deles chegar próximo da nossa taxa, os investidores provavelmente vão preferir tirar o seu dinheiro do Brasil para investir nos Estados Unidos, até por conta de que a sua economia é muito mais forte do que a nossa. Então, eles são um país que, de certa forma, oferecem muito mais seguranças do que o Brasil, do que o nosso país. Então, a taxa Selic vai se manter nesse mesmo patamar. Se tivermos uma queda, vai ser uma queda pouco significativa, vai ser uma queda de 0,10%, 0,15% no máximo, mas a expectativa é que a taxa Selic se mantenha nesse mesmo patamar e a gente vai esperar os próximos relatórios dos Estados Unidos da taxa de juros deles para depois tomarmos nossas decisões. Aqui o Banco Central, de certa forma, vai esperar os relatórios dos Estados Unidos para depois tomar decisões. Então a taxa Selic vai se manter nesse mesmo patamar, pelo menos até segunda ordem, e a gente vai esperar os próximos episódios do que vai acontecer nos Estados Unidos para assim fazer novas movimentações nas nossas taxas de juros. Chegando então ao final de mais um vídeo, nossa taxa Selic realmente está
se comportando de forma que nunca vimos antes, mas só lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, então façam suas próprias escolhas, certo? Então, se você gostou do conteúdo, deixe um like para fortalecer o nosso canal, deixe um comentário se você gostou do conteúdo e para você não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal porque isso é muito importante para nós, certo? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo.